presente aqui, 2 estrelas. E a gente vai falar por que é estrela durante o programa. Apresenta pra gente nossos convidados. Vamos lá, Dr. Aécio Dias e o Dr. Francisco Cialdini. Eles são cirurgiões vasculares e cirurgiões de acesso. Um prazer vocês aqui, viu? Muito obrigada. Prazer é nosso. Eu já queria começar perguntando o que é um cirurgião de acesso e o que é um cirurgião vascular. Opa! Então vamos lá. Vou começar pelo acesso, então. O cirurgião de acesso é aquele indivíduo, o cirurgião que faz acessos, que faz o caminho para um determinado fim. No nosso caso, que somos cirurgiões de acesso para a coluna, então a gente abre o caminho para que se chegue na coluna. Teoricamente, as cirurgias de coluna sempre foram feitas pelo caminho mais curto. Então, se fazia pelas costas. Afinal de contas, você, palpando a pele, você toca a coluna. Então, esse caminho não cabe ao cirurgião de acesso. O próprio cirurgião de coluna o faz. Então, o cirurgião de acesso ele faz o caminho longo. Então, quando vai ter um acesso à abordagem da coluna pela barriga ou pelo lado da barriga, então, onde existem inúmeras estruturas, né, em que o cirurgião de coluna não está habituado a lidar com essas estruturas. Então, ele precisa de um cirurgião familiarizado com essa região. Então, são cirurgiões de acesso. Então, eles, por si só, não existem cirurgiões de acesso. Não se formam cirurgiões de acesso. São cirurgiões de outras especialidades, super especialidades, que têm formação de abdômen, de via urinária, experts de abdômen, por exemplo, para se fazer acessos no abdômen. Então, normalmente, os cirurgiões de acesso para a cirurgia de coluna lombar, por exemplo, são cirurgiões vasculares. Por quê? Porque tem familiaridade com o abdômen, todas as estruturas, e com a principal estrutura, que é o grande desafio para os cirurgiões de coluna quando operam a coluna pela frente, pela barriga, que são os grandes vasos, a aorta, cava e ilíacas. Por isso, os cirurgiões de acesso é interessante que tenham a habilidade para lidar com grandes vasos. Então, normalmente, são cirurgiões vasculares. Eu acho que, assim, a presença dessas pessoas dentro de um tratamento cirúrgico é fundamental. A importância deles é a importância de um anestesista, uma importância do potencial evocado. Então, quando a gente junta forças como cirurgião, a gente fica corajoso. Então, a presença do cirurgião de acesso é fundamental. O que fez vocês chegou a carreira de cirurgião de acesso? Jane, fala um pouco. Queria primeiro agradecer o convite, Zé, Gi. Então, na verdade, você sai da residência de cirurgia vascular, você não tem muita noção de como que funciona a cirurgia de acesso. Para mim, pelo menos, foi um mundo totalmente novo. Porque na cirurgia vascular você tem da parte de doenças vasculares, podendo ser venosas, arteriais ou linfáticas. Então, você não tem a noção nenhuma de cirurgia de coluna. Quando eu formei, eu recebi um convite do Dr. Aécio para fazer um fellow com ele e, dependendo, entrar no grupo. E lá foi que foi apresentado a cirurgia de coluna, para mim, um mundo totalmente novo. Que é isso que ele falou. A gente tenta criar a via para o cirurgião de coluna, podendo ser ortopedista ou neurocirurgião, acessar a coluna. Eu queria que vocês contassem pra gente o que é esse grupo que o Cialdini falou. Então, eu vou complementar a fala do Cialda com como nasceu a cirurgia de coluna para mim, né? Porque a cirurgia de coluna, a via de acesso para o Cialdini nasceu através de um convite que eu fiz. Agora, a minha história é um pouco diferente, na verdade. Eu me formei vascular e desde a graduação, na época da graduação, meus colegas da ortopedia, meus colegas da neurocirurgia, nós então residentes, eles tinham necessidade eventualmente de um acesso anterior ou lateral. E eu, como colega, a gente começou esse relacionamento e eu fazia esses acessos para eles. Então, naquela época, a gente fazia isso para fraturas, para tumores. Então, geralmente, transição toracolumbar. Então, ali eu comecei esse trabalho à parte. Então, eu toquei minha vida de vascular, fazendo endo, artéria, veia, estética, tudo que um vascular, no geral, faz. Há cerca de 10 anos, diante de demanda de mercado, me solicitaram para ver se eu fazia um acesso para a coluna,
que era o que a gente faz hoje, que é o acesso clássico para a via anterior lombar, que é para a doença degenerativa, então, que é muito comum. E então eu fui fazer esse acesso, fui fazer para resolver um problema de um colega. Então deixei um horário de consultório para fazer essa via. Não tinha conhecimento exatamente do que era aquilo, mas a gente, como vasculares e cirurgiões de aorta, de ilíacas, de abdômen, a gente tem familiaridade e conhece tudo da anatomia ali. Então, eu estudei a técnica e fui fazer o acesso para um colega cirurgião de coluna. Ele gostou muito, eu achei muito interessante e ali nasceu essa super especialidade na minha vida. Que legal. A sua pergunta mesmo? Do grupo. E o grupo. Então, aquele dia eu fiz o meu primeiro acesso. Esse colega cirurgião de coluna era um entusiasta da técnica. Ele adorou o acesso, porque foi um acesso muito técnico, pequeno, incisão pequena, voltado para a estética também, que eu sempre me preocupei. E um mês depois eu fiz um segundo acesso para um outro colega, cirurgião de coluna. E no terceiro mês um outro acesso. Então, em 3 meses eu fiz 3 acessos. Então, isso eu não fazia para as transição troco-lombar, para tumores, fraturas, porque é uma doença muito mais rara. No ano seguinte eu fiz mais ou menos uns 70 acessos. No outro ano, uns 300 e poucos acessos. No quarto ano, eu já estava com cerca de 700 acessos. E aí eu não conseguia mais fazer, sozinho. E eu tinha criado uma legião de colegas cirurgiões de coluna, entusiastas da técnica, e que me falavam, se você precisa fazer um grupo. E eu sempre fui muito lobo solitário. Então eu não queria essa responsabilidade de ter um grupo. Até então eu tinha tocado vascular na minha vida sempre só. Fazia tudo só. Ou com algum auxiliar, né? Obviamente. Então essa responsabilidade de criar um grupo, de conduzir um grupo, eu tinha uma certa aversão a isso. Mas chegou um momento que eu não conseguia atender nem os meus próprios colegas. Então eu sempre tive um parceirão na medicina e extra-medicina, que foi meu primeiro assistente, meu primeiro parceiro, que foi o Nuno. Então, eu convidei o Nuno, chamei o Nuno, falei, olha, eu tô fazendo isso, isso, isso. Ele falou, eu sabia que você tava fazendo alguma coisa. Eu sabia o que era. Então, eu falei, é isso, isso, e eu preciso de ajuda, e você gostaria de aprender a técnica e tocar as coisas comigo? Ele falou, na hora, vambora. Como é que funciona? É assim. E assim eu ensinei o Nuno. Tecnicamente é bem complicado, é muito difícil formar um cirurgião de acesso, porque os desafios são muito grandes. Como o Cialdini falou, a gente na vascular não aprende nada disso. Existe uma máxima em cirurgia vascular que é veias dentro do abdômen, a gente não mexe. São intocáveis, porque tem morbidade alta e não resolve nada. E o grande desafio das vias anteriores são as veias dentro da barriga. Então, demorou um certo tempo, quase 6 meses de treinamento para o Nuno chegar no ponto que eu falei, dá para você fazer um caso mais simples ali. E assim as coisas foram. Um ano e meio depois que estávamos eu e o Nuno, a gente também não conseguia tomar conta da demanda. E eu também na mesma resistência de formar novos colegas. Mas eu precisava formar alguém. E formar um cirurgião de acesso, além dessa responsabilidade, você trazer para o grupo, você precisa trazer alguém com caráter, boa pessoa, que se relaciona bem, porque nós somos prestadores de serviço, que tecnicamente seja um cara muito bom, porque não dá para aprender acesso sendo um cirurgião mais ou menos, você tem que ser um exímio cirurgião. E aí eu liguei lá na Escola Paulista, que eu fiz Paulista, meus colegas hoje são os assistentes lá. Eu liguei para um grande amigo, falei, olha, eu preciso de um cara muito bom, tecnicamente, que seja boa pessoa e que escreva. Eu queria fomentar a parte científica do meu grupo. Ele falou, olha, tem um cara aqui, chama Francisco Cialdini, fala com ele. Na verdade, esse cara não apareceu, então foi o outro. Na verdade, ele me passou 2 nomes, tem o Cialdini e tem um outro colega. Conversa com eles. Aí eu entrei em contato com o Cialda, marquei uma reunião, ele foi lá, molecão, né? Tímido. E aí começou. Todos esses colegas do meu grupo passam por uma avaliação, tem todo esse pedigree de indicação, eles passam por uma avaliação com o headhunter, com o coach, faz todo um perfil, traça um perfil, e ele me passa tudo isso para ver se encaixa. E assim fiz, e aí veio o Cialdini, 1 ano depois veio o Alexandre, mais 1 ano depois veio o Milton, 1 ano depois veio o Arthur, e assim foi compondo o grupo.
E a gente sempre viajou muito para tocar essas cirurgias fora de São Paulo. E eu senti em um determinado momento que a cirurgia de acesso tinha que ser local. Não dava para você ficar viajando. Precisava de locais. Cirurgiões em cada região. E aí eu comecei atrás de cirurgiões gabaritados que eu pudesse treinar em determinadas regiões. E assim foi um grande desafio, porque é mais difícil, né? Aqui dentro de São Paulo você conhece colegas para indicar bons colegas. Agora, fora de São Paulo, é muito difícil. Então, eu cheguei até a procurar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, por exemplo, da Bahia, para ela me indicar alguém. E assim foi. Moral da história. A gente conseguiu formar alguns colegas em pontos estratégicos do Brasil, que representam um grupo e que tiveram esse mesmo treinamento. O treinamento do meu grupo, ele pode variar aí de 3 meses até 2 anos, 4 meses até 2 anos, que vai dar um N mais ou menos de uns 300 níveis, 200 níveis pelo menos, para a gente certificar que o colega pode começar nos casos mais simples. E aí a gente criou e nasceu o grupo. Que é uma referência mundial, né? É uma referência e que, na verdade, os colegas sabem que quando solicitam e tem um membro do meu grupo em campo, eles são seguros de que vão ter um acesso seguro.